Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai tentar corrigir em uma aula só, em pouco tempo, os 22 exercícios do questionário de revisão para E. Então lá na sequência didática número 5, sequência didática de revisão, tem esse questionário lá. Eu espero que vocês já tenham tentado fazer quando vocês começarem a assistir essa aula. Se não fizeram, tudo bem, assim, continua assistindo e depois tenta fazer para ver se você com a aula conseguiu acertar. Então vamos lá, a gente vai ter que passar mais ou menos rápido, mas se você tiver dúvida, a mesma recomendação de sempre, coloca lá no fórum de dúvidas. Lá tem outra lista de exercícios só de genética, cujas respostas já tem numa apresentação ali que a gente fez, tá no íconezinho verde, H5P, assim. É um slide no próprio AVA, em que ele vai passando com a resolução escrita. Então teve gente que teve dúvida, teve gente que já tirou as dúvidas no fórum. Então, se tiver dúvida nesse, entra lá e pergunta. Esse aqui agora é o que está escrito como questionário de revisão para E. 22 exercícios de todo o conteúdo mais ou menos do primeiro trimestre. Então a gente vai ter uma revisão geral de tudo que cai na E. Beleza, vamos lá. Primeiro tem a parte de genética. Né? O primeiro exercício é sobre genética. Lá no questionário, cada página do questionário é um assunto. Né? Então, olha só, o heredograma apresentado mostra a distribuição de certa característica hereditária em uma família composta por 9 indivíduos. E ele apresenta, o próprio exercício coloca no heredograma os 9 indivíduos. Essa característica é determinada por um único par de genes com dominância completa. Então, tem um maiúsculo e tem um minúsculo. Autossômico, tranquilo. Aí, ó, os símbolos escuros representam indivíduos que apresentam a característica. E os claros, indivíduos que não a possuem. Não fica pensando que tudo está ligado ao X, não. Esse é um erro bem comum, a gente viu isso na AP, né? Naquela AP que foi com história e tal. Não é sempre que é herança ligada ao sexo, ela pode ser autossômica também. E esse é o caso. Quando ele fala que é uma herança com dominância completa, ele está falando normalmente que é autossômica. É um azão e um azinho, simplesmente. O que você procura no heredograma? Dois iguais dando diferente, isso aconteceu 2 vezes nesse heredograma. Apareceu nesse cantinho aqui da direita, ó, 2 iguais, marcadinhos, tiveram filho sem a doença, né? Sem o preenchimento. Então isso só acontece se esse filho for homozigoto recessivo e os pais forem heterozigotos. Aconteceu de novo lá também na primeira geração, em que você tem o azinho vindo de 2 heterozigotos. Lembram, né? Que não tem como o sem preenchimento nesse caso ser o alelo maiúsculo, porque ele teria que pegar ou do pai ou da mãe. E se eles são diferentes dele, então eles seriam recessivos, todos seriam azinhos. Então não teria como acontecer. Vocês lembram, né? 2 ervilhas verdes não podem dar uma ervilha amarela, mas 2 amarelas podem dar uma ervilha verde. Isso mostra que a ervilha verde é homozigota recessiva e essas ervilhas amarelas que deram origem a ela são heterozigotas. Beleza. Além disso, nessa parte aqui, ó, do heredograma, a gente vê um indivíduo que está sem preenchimento, então ele é azinho, cruzado com o indivíduo que está aqui, ó. Aqui, ó, que a gente não sabe como é que é, mas teve um filho aqui com a questão, aqui, ó. Teve um filho marcadinho. Com isso, a gente sabe que ele aqui tem que ter um azão, mas a gente não sabe o outro alelo. E a pergunta é, com base na análise da figura, está correto afirmar que são heterozigóticos quem? Aqui, ó, heterozigótico é quem tem um alelo maiúsculo, um alelo minúsculo, um alelo dominante e um alelo recessivo. A gente tem aqui o indivíduo 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8, alternativa C. Beleza, né? Qualquer dúvida, pergunta lá. Questão de número 2. O heredograma abaixo mostra a incidência de uma doença genética em uma família. Após a análise desse heredograma, é correto afirmar o quê? Então, olha só. O que a gente está vendo aqui, ó, é um homem afetado, teve 3 filhas afetadas. Isso aqui faz a gente desconfiar de que está no cromossomo X. Né? Como se ele tivesse lá um X azão, por exemplo, que causa a doença, como se ela fosse ligada ao sexo dominante, e para quem ele passa o X, vai ter a doença. Se tivesse a mãe dele aqui também, poderia ser afetado. O problema está aqui, ó, nesse caso. Se fosse esse o caso, essa filha aqui, ó, herdaria o X dele e seria afetado também. Então, só esse caso aqui já exclui aquele em que o homem tem a mãe e todas as filhas afetadas. Então, não é ligado ao sexo dominante. Não tem como. Como a gente está vendo aqui, ó, não teve salto de geração. Né? Todo mundo que é afetado tem um parente, né, um pai ou mãe afetado também.
Isso aqui leva a gente a pensar que tende a ser dominante, mas não dá para ter certeza porque não tem dois iguais dando um diferente. Mesmo assim, a gente tenta marcar de acordo com o que a gente sabe. Então, ó, herança é ligada ao cromossomo X dominante. Não é. Se fosse ligado ao X dominante, o homem só é afetado se a filha for afetada também. Não é o caso. Vocês lembram, né? Se ele for Xazão Y, ele vai passar o Y para o filho e vai passar o Xazão para a filha. Se um Xazão, como é dominante, já causa o problema, a filha do Xazão já seria afetada. Não é o caso. Aqui, ó. A B também fala a mesma coisa. A herança é ligada ao cromossomo X dominante, está errado. A C também, ligada ao cromossomo X dominante, também está errado. A herança é autossômica dominante, pode ser. Pois mulheres e homens afetados podem ter filhos afetados em igual proporção. E a gente está vendo aqui, ó, que pode vir da família da mãe, como foi esse caso, ou pode vir da família do pai, como foi esse caso aqui, ó. Homens e mulheres transmitem em igual proporção. A D está mais certa por enquanto. E é a herança autossômica recessiva, pois mulheres e homens afetados são heterozigotos para a doença. Então, se ela é autossômica recessiva, só é afetado quem é azinho, quem é homozigoto recessivo. Então, a E já está errada sem a gente nem olhar o heredograma. Está dizendo que em uma herança recessiva, quem é heterozigoto é afetado. Não, o heterozigoto só é afetado se ela for dominante, né? Porque o heterozigoto tem um maiúsculo e um minúsculo. Se ele é afetado, é porque o dominante está causando, né, o problema. Então, nesse caso, a gente vai ter que marcar a D, por mais que não tenha como saber com certeza de que ela é autossômica dominante, mas as outras têm certeza de que estão errado. Tudo bem? Confuso, né? Tem questão de vestibular que é mais ou menos assim. E aí, até lá, vocês vão treinar esse tipo de questão. Uma questão em que você tem certeza de que 4 estão erradas e uma fala uma coisa que pode ser verdade. É a única que a gente vai marcar. Próximo. 3. Existe uma anomalia genética que acarreta manchas nos dentes, determinado por um gene dominante ligado ao sexo. Agora sim, agora é Xazão causa o problema. O homem, se tiver um, já era. A mulher, se tiver um, já era também. Porque como é dominante, se ela tiver um Xazão, um Xazinho, esse Xazão já manifesta. Beleza, né? Considere os cruzamentos. Ó. Casal 1, constituído por um homem afetado. À medida que você vai lendo, você já vai rascunhando. Então, ó, casal 1 é um homem afetado e uma mulher normal. Homem afetado e uma mulher normal. Aí eu sei que o homem afetado ele tem um Xazão, Y. A mulher normal, ela não pode ter o alelo dominante, que é o que causa a doença. Então ela é Xazinho, Xazinho. Casal 2, constituído por um homem normal e uma mulher afetada. Só que fala que o pai é normal. Então o pai é Xazinho, Y. O homem que também é normal, Xazinho, Y. A mulher seria Xazão, X traço. Mas, como eu sei que o X dela veio do pai, e o pai só tem Xazinho, eu achei o genótipo dela aqui, ó. Com base nisso, a gente vai ter que responder probabilidades aqui. Então, eu já vou cruzar. A gente pode cruzar pelo quadro de Punnett, aquele que a gente fez que é uma tabelinha dividida em 4. Nessa questão especificamente, eu fiz mais ou menos pelo chuveirinho. Lembram? Olha só, o primeiro com o primeiro, Xazão, Xazinho. O primeiro daqui com o segundo de lá, Xazão, Xazinho. Segundo daqui com o primeiro de lá, Xazinho, Y. Segundo daqui com o segundo de lá, Xazinho, Y. Beleza, né? Fiz a mesma coisa para cá, ó. Primeiro com o segundo, Xazão, Xazinho. Só botei o maiúsculo na frente. O primeiro daqui com o segundo de lá, Xazinho, Xazinho. O Y daqui com o X de lá, Xazão, Y. E Y daqui com o X de lá, Xazinho, Y. Então vamos agora julgar as alternativas para escolher a melhor opção. Machos e fêmeas serão igualmente afetados na... desculpa, ó. Tá tudo certo, exceto. Então a gente tem que marcar a errada. Olha lá, ó. Machos e fêmeas serão igualmente afetados na descendência dos casais 1 e 2. Então, ó, na descendência do casal 1 e 2, ambos serão igualmente afetados. E não, ó, aqui todas as mulheres são afetadas, porque o homem afetado vai passar o Xazão para todo mundo. Foi aquilo que não aconteceu na questão anterior, né? Por isso que lá não era esse caso de herança ligada ao sexo dominante. Aqui tem que acontecer. Então, ó, aqui todas as mulheres são afetadas e os homens não são. Aqui, ó, tem homem afetado, homem normal. Mulher afetado, mulher normal. Então, não são igualmente afetados, não. A primeira já está errada, né? A gente vai marcar ela porque ela é errada. As outras estão certas, ó. Metade dos descendentes do casal 2 será afetada. Certinho, ó. Metade... Isso. Metade aqui é afetada, ó. 2 em 4 são afetados. 50% das filhas do casal 2 são homozigotos por caráter.
Certinho, ó. Considerando só as filhas, metade é homozigota. D. Metade dos descendentes do casal 1 será afetada. Exatamente, a metade que é menina é afetada. 2 em 4. Beleza, né? As 3 estão certas, só a que está errada. Questão 4. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Então não tem nada a ver com sexo, não está no X. Azão e azinho para ela já resolve. Associada à mutação do gene PH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso é obrigatório, por lei, que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Não sei se vocês já viram que refrigerante tem. Atenção, fenilcetonúricos, 2 pontos, contém fenilalanina. É isso, porque essas pessoas elas não conseguem pegar o aminoácido fenilalanina e transformar em outro aminoácido que é a tirosina. E aí a fenilalanina acumula, e acumula no tecido nervoso, e pode causar problema no sistema nervoso do indivíduo. Então a gente descobre isso no teste do pezinho, quando a criança nasce, e aí ela já sai da maternidade sabendo que não pode ingerir nada de fenilalanina. Beleza, né? Isso é só um contexto, não precisa saber disso para responder a questão. Tem muita questão de genética que é assim, ela te apresenta um problema e tal, você entende o problema e responde com base no que você sabe. Ó, uma mulher portadora de mutação para o gene PH tem 3 filhos normais com homem normal. Eu já estaria desenhando, se fosse vocês. Eu estou aqui, ó, desenhando uma mulher com homem. Aqui, ó, tiveram 3 filhos normais, né? E aí esse homem com homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria devido à mesma mutação no gene PH encontrada em um dos alelos da mulher. Então a mulher só tem um dos alelos, ela é heterozigota. O pai eu sei que é homozigoto excessivo. Ele, como ele é normal, ele tem que ter um azão para ser normal, mas ele tem esse azinho porque ele é filho de alguém afetado. A mãe não importa, mas eu sei que a mãe é azão. Né? E ela, o próprio exercício falou que ela é encontrada em um dos alelos dela, o alelo da fenilcetonúria. Né? A mãe, eu sei que ela tem o azão, mas eu não sei se ela é azão ou azão-azinho. Essas crianças aqui, todas elas são normais, azão traço. Mas a pergunta do exercício é qual é a probabilidade da quarta criança, essa aí, qual é a probabilidade dela ser desse jeito, ser azinho-azinho. Percebam que ele não falou o sexo das crianças, então eu botei losango, que é indeterminado. Joia. O que eu faço aqui? Eu simplesmente faço o cruzamento dos pais, ó. E agora eu fiz o cruzamento com base no quadro de Punnett, só para mostrar os dois jeitos, né? Então tá aqui, ó. Peguei o genótipo de um, botei aqui, peguei o genótipo do outro, botei lá. Aí olha só, se for esse com esse, dá azão-azão, né? O primeiro com o primeiro. Se for esse aqui com o de lá, dá azão-azinho. O primeiro daqui com o segundo de lá. Se for o segundo daqui com o primeiro de lá, o segundo daqui com o primeiro de lá, azão-azinho. Se for o segundo daqui com o segundo de lá, dá o azinho-azinho. Então qual é a probabilidade de ser desse jeito? É 1/4, certinho. Beleza, né? Questão de heredograma, fazer o heredograma e calcular uma probabilidade lá dentro. A gente já fez vários assim. Questão 5. Olha só, a união permanente dos dedos, então tem um traço genético, uma característica genética, que é a união dos dedos, né? Nasce com os dedos unidos. É uma característica condicionada por um gene autossômico dominante em humanos. Então, normalmente esses que envolvem desenvolvimento embrionário de mão e tal, como ter um dedo a mais, ou ter os dedos colados, eles normalmente são dominantes. Basta ter um para bagunçar o desenvolvimento já. Considere um casamento de uma mulher normal e um homem com essa característica cujo pai era normal. Então tá aqui de novo Oxi, não apareceu o resto. Deixa eu ver se aparece agora. Que besteira, gente. Gente, que coisa horrorosa. Desculpa. Apareceu a resposta antes, eu animei tudo errado. Tudo bem, vamos lá. Ó. Considere o casamento entre uma mulher normal e um homem com essa característica cujo pai era normal. Mulher normal, o homem com a característica cujo pai era normal. Sabendo que o percentual daqueles que possuem o gene expresso é de 60%, pessoal, isso aqui é nível avançado, assim. Isso aqui a gente veria só no ensino médio, mas vocês vão ver que não é difícil. Vamos lá, ó. Guarda esse 60% por enquanto. Calma aí, ó. Qual a proporção de crianças oriundos de casamentos iguais a este pode manifestar essa característica? Beleza. Então vocês concordam que ele tem que ter um azão para ter o problema, já que o problema é dominante. Mas ele é filho de um pai normal, então ele é azinho. A mulher, como não tem o problema, é homozigota recessiva, azinho-azinho. Quando você faz esse cruzamento, ó, ele é azão traço, qual é a probabilidade de sair azão traço? Essa é a pergunta. Qual é a probabilidade de sair afetado? Se você fizer o cruzamento, você vai encontrar aqui, ó, 50%. Tudo bem? Metade, ó, 50%.
Aí a gente poderia marcar 50%. O problema é aqueles 60% que eu pedi para você guardar. É porque ele fala que assim, ó, nem todo mundo que é azinho, nem todo mundo que é azão, traço, aqui, ó, tem os dedos colados. Só 60% deles tem. Então, é como se você tivesse que fazer uma regra do E, sabe? A chance de ter o gene é 50%. Mas, além de ter o gene, você ainda tem que manifestar. E tem 60% de chance de manifestar. Então, você faz a regra do E, que é ter o gene e manifestar. 50% vezes 60%. Com isso, você acha os 30% que eu marquei precocemente ali no exercício. Esse tipo de exercício, assim, que nem todo mundo que tem o genótipo manifesta o fenótipo, a gente não trabalha muito no nono ano, não. O único exercício que aparece isso é aqui, tudo bem? Mesmo assim, se aparecer, você sabe responder numa boa. É só guardar aqui aquela porcentagem que ele deixou para o finalzinho, quando você achar o resultado, aplica aquilo no final. Deixa eu ver. Vou passar. Questão 6. No heredograma abaixo, o casal indicado por A tem, aqui ó, o casal indicado por A tem 2 filhos e o casal indicado por B tem 2 filhas. As setas indicam pessoas que apresentam uma dada doença. Então, aqui, essa pessoa tem a doença, sendo que os pais não têm. Então, essa doença ela tem que ser recessiva. Aqui, ó, o pai tem e a filha tem. Então, não pode estar no Y. Faz sentido? Porque se a filha tem, ó. Também a gente sabe que não podia estar no Y, porque aqui, ó, se tivesse no Y, o pai dele ia ter que ter também. Então, a gente sabe que não está no Y e sabe que é recessivo. É o que dá para saber. Pode estar no X? Pode. Ou não? Pode. Se isso aqui for daltonismo, ela pode ser heterozigota. Aqui, ó, e passou o XDzinho para cá. Mas passou o XDzão para cá, né? E ele seria daltônico e teria o XDzinho Y. E passou para cá, mas ela é heterozigota. Passou para cá, ela ficou homozigota. Pode ser ligado ao sexo recessivo, mas também pode ser simplesmente um azinho daqui. E aqui uma heterozigota, que aqui passa o azinho, aqui passa o azinho, essa que ficou. Mas esse aqui recebeu o azinho de cá, recebeu o azão, já que ela é heterozigota. E também, então não dá para saber se ela é ligada ao sexo recessiva ou se a autossômica é recessiva. Você só vai até aí, acho que é justamente essa a resposta que ele quer. Olha só, escolha a opção. É obrigatoriamente devido a um gene recessivo localizado no cromossomo X. Não precisa estar no X, pode ser autossômico. Pode ser devido a um gene recessivo, tanto autossômico quanto localizado no cromossomo X. Perfeito, isso é só o que dá para saber, né? C, é obrigatoriamente devido a um gene autossômico recessivo, pode ser no X também. E D, pode ser devido a algum gene dominante, tanto autossômico quanto recessivo. Dominante a gente tem certeza que não tem como ser, porque se fosse dominante, ó, ele deveria ter vindo do pai ou da mãe, e se ele é dominante, estando no pai se manifestaria, estando na mãe se manifestaria também. Beleza, né? Simples. Questão 7. Em relação à anomalia gênica autossômica excessiva, que é o albinismo, qual será a proporção de espermatozoide que conterá o gene azão em homem heterozigoto? Pessoal, essa é o tipo de questão mais fácil que tem de genética. Ele dá o genótipo de alguém, azão, azinho, e pergunta qual é a proporção de espermatozoides dele que contém o azão. Então, ele tem aqui, ó, 2 alelos. Basta você saber que quando ele vai produzir gameta, ele só vai levar um. O gameta só leva um. Então vai ter espermatozoide com o azão e vai ter espermatozoide com o azinho, na proporção de 50%. Não é porque esse aqui é o dominante que todos os espermatozoides vão ter. Ele é dominante porque se ele fecundar com um óvulo que carregue lá o azinho, quem vai se manifestar é ele. Mas a probabilidade do espermatozoide carregar esse ou carregar esse é a mesma, é 50%. Beleza? Metade dos espermatozoides vai carregar o azão. Metade dos espermatozoides vai carregar o azinho. Beleza, né? E que ele nem pediu para você cruzar com alguém, não. Ele só perguntou qual é a probabilidade dos espermatozoides carregarem o azão. Beleza, acho que com isso a gente consegue terminar a parte de genética, que demora um pouco mais, porque tem que fazer essas animaçõezinhas para mostrar a resolução. Agora chega na parte de biotecnologia, né? Alguns exercícios só de biotecnologia. Claro que não cobre tudo. Se você tiver muita dúvida sobre biotecnologia, você vai lá no questionário de biotecnologia, responde lá. Tudo bem? Aqui é só uma revisão, só para passar direto. Então, olha só. Analise a tirinha a seguir. Aí é uma célulazinha quadradinha perguntando para outras aqui, ó. O que vocês querem ser quando crescerem? E a primeira fala um neurônio, outro fala um queratinócito, que é uma célula da pele, e outro fala um adipócito, que é uma célula do tecido adiposo, né? As que armazenam gordura. Aí, ó, após o processo representado na tirinha, essas células terão funções bastante diferentes. Então, se elas realizarem o desejo delas, elas vão ser bastante diferentes. Porém, elas continuarão idênticas quanto à sua. Então, olha só, por enquanto é como se a gente imaginasse que são células tronco aqui,
tudo bem? Elas podem ser qualquer coisa, elas têm um potencial de ser o que for para ser. E aí, se elas se diferenciarem nisso tudo, o que elas mantêm em comum? Né? Elas mantêm como a capacidade de regeneração? Não, né? Um queratinócito se regenera rapidinho. Quando você toma banho, sai uma célula da pele e outra repõe. Um neurônio, a gente acredita que ele possa não ter capacidade de regeneração, que a gente perca e eles não se multipliquem de novo. Então, não é capacidade de regeneração. Estrutura interna varia, né? A estrutura interna, quantidade de organelas, a atividade de cada organela, isso tudo varia de acordo com a função delas. Localização no corpo também varia, vocês sabem, né? O queratinócito está na pele, o neurônio está no sistema nervoso e o adipócito está ali no nosso tecido adiposo, onde tem camada de gordura. Então também não pode ser a localização no corpo. Só sobrou a carga genética, mas é exatamente isso. A carga genética vem do zigoto, que é a nossa primeira célula. E todos eles têm a mesma carga genética, têm os mesmos 23 pares de cromossomos. A única diferença é porque alguns genes estão inativados em um e estão ativos na outra. Então, na célula, por exemplo, no queratinócito, ele produz queratina, essa proteína que mantém a pele permeável, por exemplo. Então, o gene da queratina está ativo aqui, ó, no queratinócito, mas o gene da queratina está inativado no neurônio. Em compensação, o neurônio tem um gene que produz um neurotransmissor, por exemplo. Está ativo no neurônio, lá no queratinócito ele está inativo. Então, o que varia é qual gene que está ativo e qual gene que está inativado. Tem uma questão sobre isso também. Aqui, ó. Já faz muito tempo que as pessoas recebem notícias dos benefícios das células-tronco, do seu potencial de se diferenciar em outros tipos de célula. Em relação a essas células, uma das características que faz dela ser classificada como tronco é o quê? O que faz uma célula ser uma célula-tronco? A presença de ribossomo? Não, tem célula diferenciada que não é célula-tronco que tem ribossomo, todas. Sua relativa inativação gênica, aí sim, é justamente isso, é porque os genes estão, de maneira geral, todos inativados ainda, pode escolher quais vão ser ativados, e isso faz com que ela se diferencie. Então é exatamente isso que faz com que ela seja uma célula-tronco, os genes estão inativados ainda, podendo ser ativados conforme a função da célula, beleza? Presença de mitocôndria não, membrana plasmática não, toda célula tem. Presença de cromossomos homólogos não, todas as células têm diploides, todas as células diploides têm cromossomos homólogos. Vocês lembram? Cromossomos homólogos são aqueles que são correspondentes, né? 23 pares de cromossomos homólogos. Um veio do pai e um veio da mãe. O que veio do pai veio pelo espermatozoide, o que veio da mãe veio pelo óvulo. 10. Bom, essa é aquelas de eletroforese em gel, que é o de descobrir suspeito e tal. Vamos lá, ó. Tem duas questões sobre isso no questionário. Para verificar a eficácia do teste DNA, na determinação de paternidade, 5 voluntários, dentre eles o pai biológico, então um deles é o pai biológico, a gente só não sabe quem é ainda, cederam amostras biológicas para a realização desse teste. A figura mostra o resultado obtido após a identificação dos fragmentos de DNA de cada um deles. Após a análise das bandas de DNA, pode-se concluir que o pai biológico do garoto é o... Então, olha só, aqui estão as bandas do garoto. Aqui da mãe. Então, olha só, qualquer fragmento de DNA do garoto que não tiver vindo da mãe tem que ter vindo do pai. E é assim que a gente descobre quem é o pai. Então, olha só, esse fragmento veio da mãe. Então, o candidato aqui pode ter ou pode não ter. Mas esse aqui não. Esse fragmento aqui não veio da mãe. Tem que ter vindo do pai. E olha só que legal, só quem tem esse fragmento, ó, aqui ó, na mesma linha aqui, ó, é o candidato 4. Provavelmente é ele. Vamos ver se tem mais um aqui, ó. Esse aqui também não tem na mãe. Quem será que tem? O quarto. Esse aqui tem... Esse aqui, ó, tem na mãe. Então, tudo bem. Esse aqui tem na mãe também. Esse não tem na mãe. Tem nos candidato 2, no 3, no 4. Então, quem está sempre ali presente dando aquilo que a mãe não dá é justamente o candidato 4. É ele que é o pai biológico. Tudo bem? Ah, mas esse aqui, eles também tinham um fragmento aqui do mesmo tamanho, né? Aqui, coincidência nesse caso. Né? O candidato 4 é aquele que tem sempre aquilo que a mãe não tem e ele tem. Então foi ele que forneceu para o filho. Pessoal, peço que vocês ignorem o carro da pamonha. Eu gravo sempre antes dele passar. Mas hoje ele se adiantou. Acontece. Eu não posso parar agora, porque a gente tem muito exercício para fazer. Então, olha só. Questão 11. É o mesmo raciocínio, mas num contexto mais difícil. Tudo bem? Ó, na figura 1, que é essa aqui, considere um fragmento com uma árvore matriz com frutos. Essa árvore matriz é a M1.
e outras 5 que produzem flores, sendo consideradas apenas provedoras de pólen em potencial, que é a provedora de pólen, né? P1, P2, DP3, DP4, DP5. É como se fosse assim, uma mãe e 5 provedoras de pólen, a mesma ideia do suspeito lá de ser pai da criança no anterior. Aí olha só, os genótipos das matrizes sementes, S1, S2, S3 e S4, e prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, o loco A e o loco B. Então, como se fossem 2 características ali, como se fosse a cor do cabelo e a cor do olho, como se fosse assim, existe o gene A, ela pode ser azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, e existe o gene B, que pode ser, o indivíduo pode ser bezão-bezão, bezão-bezinho ou bezinho-bezinho. E o indivíduo tem um genótipo para cada um desses 2 locais, para esses 2 loci. De marcadores, beleza, locos de marcadores, amostrados em perfil eletroforético para os locos. Nossa, tá uma redação bem confusa. Mas está aqui, está na figura 2. Aqueles indivíduos que apresentam uma banda no gel são considerados homozigoto para tal locus. Então, olha só, a M1 aqui, para esse loco A, ela só tem banda no alelo 1, quer dizer que ela tem 2 vezes o alelo 1. Já a semente aqui, tem um alelo 1 e um alelo 4. Aqui tem um alelo 1, um alelo 2, e assim por diante. E aqui é o outro loco. Para esse outro loco, essa matriz tem o 3 e o 4. Né? Calma aí que vai ficar mais fácil. Aqueles que representam 2 bandas são heterozigotos. Beleza. Qual foi a doadora de pólen para progênie S2? Progênie é a prole, é o descendente. Então, olha só, a S2, olha que legal. Ela tem 2 alelos aqui para o loco A. Ela tem o alelo 1 e tem o alelo 2. A matriz, a gente sabe que é alguém que deu o gene para ela. Então, olha só. A matriz só tinha o alelo 1. E ela tem o alelo 1 e o alelo 2. Então, o alelo 1 ela pegou aqui da matriz. Mas de quem veio o alelo 2? Olha só quem tem o alelo 2 aqui, ó. Quem tem o alelo 2 é o DP2 e o DP5. Então, a gente está com esses 2 suspeitos, DP2 e DP5. Se fosse só esse local aqui, ó, só o loco A gente teria que responder DP2 ou DP5, não dá para saber. Mas existe também o loco B, para a gente tirar a dúvida. Olha só, a S2, que é de interesse para a gente, no loco B, ela tem o 2 e o 3. O 3 veio da matriz. Mas de quem será que veio o 2? Quem tem DP1, DP2 de novo, e agora o DP5 não tem. Então, quem correspondeu aos 2 foi o DP2. Então, nesse caso, DP2 é quem proveu o pólen para essa progênie, para essa semente 2 aí. Tudo bem? É muita figura, muito gráfico, muita coisa, mas a ideia é a mesma. Assim, aquilo que não veio da mãe tem que ter vindo do pai. A ideia é essa, simplesmente. Né? Seguindo. Agora a gente chegou na parte de evolução, né? Que é a parte primeira, assim, aquela parte de análise de heredograma, vocês lembram? Né? Quem é mais próximo de quem? Aqui, ó. É essa a ideia, por enquanto. Tudo bem? Olha só, todo mundo que é mais próximo aqui, ó, tem um ancestral comum mais recente. Essa figura é legal por isso, ó. O ancestral comum entre o Australopithecus aqui, ó, e o chimpanzé viveu aqui, ó, nessa época, né? Entre 5 e 10 milhões de anos. Entre o chimpanzé e esse símil aqui, ó, do Novo Mundo, viveu há muito tempo atrás, ó, mais de 35 milhões de anos. Então é mais antigo. Então a gente espera que tenha menos semelhanças entre o chimpanzé e esse símil do Novo Mundo. Símil do Novo Mundo é um primata das Américas aqui. Como se fosse o mico-leão dourado, por exemplo, ou o macaco prego, aquele da água mineral. Se você for comparar, eles têm muito menos semelhanças do que entre, por exemplo, o chimpanzé e o gorila, por exemplo. Beleza, né? Então olha só. O assunto na aula de biologia era a evolução do homem. Então ainda bem que não botaram aquela filhinha do macaco virando gente. Colocaram essa figura que aí sim é evolução mesmo, biológica, que é uma árvore se ramificando. Foi apresentada aos alunos uma árvore filogenética, mesma coisa que cladograma, igual a mostrada na ilustração que relacionava primatas atuais e seus ancestrais. Né? Legenda da ilustração está aqui. Se fosse possível uma máquina do tempo percorrer a evolução dos primatas em sentido contrário, sair do tempo atual e ir para o passado, aproximadamente quantos milhões de anos precisaríamos retroceder, de acordo com a árvore filogenética apresentada, para encontrar um ancestral comum do homem e dos macacos antropóides. Antropo é ser humano, tanto é que tem antropologia, que é o estudo do ser humano, das culturas e tudo.
Esse oide é aquilo que parece, mas não é. Tipo Android, que é um robô que parece gente, né? Antropóide é isso, é o que parece o ser humano, os primatas mais próximos dos seres humanos. Aqui ele diz quem são: gibão, orangotango, gorila e chimpanzé. Ó, gibão é o 3, né? Isso. Gibão, orangotango, gorila, chimpanzé. Então, o ancestral desses três, todos esses aqui, ó, de 3 até 7, tá aqui, ó. Quando que ele viveu? 15 milhões de anos atrás, tudo bem? É esse aqui, ó. 15 milhões de anos atrás, tá respondido. Qualquer dúvida, pergunta lá, né? Questão 13. Golfinhos e peixes têm forma de corpo semelhante, né? O golfinho e o peixe têm aquele formato de gota, assim, ó. Mas o interessante é que o peixe, normalmente, ele nada assim, ó. Ele contrai a musculatura do lado do corpo e a nadadeira faz isso. Contrai a musculatura do outro lado, faz isso. Ele fica fazendo isso, fica contraindo e relaxando a musculatura de cada lado. O golfinho, ele nada assim, como se ele estivesse fazendo esse movimento da cintura dele, né? E dá para perceber que isso é de acordo com a dinâmica interna de ossos ali que ele tem, que parece um cavalo cavalgando mesmo. Parece um mamífero correndo. Provavelmente ele carrega isso desde os ancestrais que eram terrestres, esse modo de locomoção. Então, ó, apesar dessa semelhança dessas estruturas, eles têm origem evolutiva distinta. Um é um mamífero, o outro é peixe. Sendo essa situação um exemplo de quê? Então, como é que você explica estruturas semelhantes na função, mas que vêm de origem evolutiva diferente? Como que você explica isso? Por esse movimento. Ancestrais diferentes podem ocupar o mesmo ambiente. E aí acaba que aquilo que tem vantagem naquele ambiente é selecionado. Aí vai deixando mais descendentes a cada geração. Aí vai aumentando a proporção daquilo na população. Foi o que aconteceu com o peixe, foi o que aconteceu com o golfinho. Essa ideia, esse formato de gota é o que traz mais vantagem para a locomoção na água. É o que diminui a resistência da água. E aí como é que a gente chama isso? Ó, as coisas convergem. Essa é o que a gente chama de convergência evolutiva, ou convergência adaptativa, ou evolução convergente. Qualquer coisa que tenha essa ideia de evolução, adaptação e essa ideia de conversão, tá certo. De convergência, tá certo. Beleza, né? 14. Bom, tem um texto grande sobre o caso da jararaquilhoa. É uma jararaca que vive na ilha. Ó, jararaquilhoa é uma cobra encontrada exclusivamente na Ilha da Queimada Grande, que fica a 30 km da costa sul de São Paulo. Então, no litoral sul de São Paulo, tem uma ilha chamada Ilha da Queimada, que é muito perigoso, porque existe essa jararaca lá e ela tem um veneno muito mais forte do que os das jararacas do continente. É isso que ele fala. Ó. Ela é diurna e sobe nas árvores para caçar aves, diferenciando-se das serpentes encontradas no continente. Então, primeiro que as do continente são noturnas, porque a maioria dos mamíferos, camundongos, né, ou sapos e tal, são noturnos, então ela é noturna. Na Ilha da Queimada tem muito mais ave, e aí ela é diurna, porque é mais vantajoso para caçar ave você tá ativa no mesmo horário que as aves estão ativas também. Né? Aqui, ó, seu veneno é 5 vezes mais letal em pássaros do que o da jararaca comum, sua parente mais próxima. Por que isso? Isso é muito interessante, é porque a jararaca normalmente ela caça dando bote, injetando veneno, sabe? Ela faz assim e sai, porque se for um animal grande, você concorda? Se for um cavalo, uma coisa assim, se ela fica ali presa, ele pode pisar nela. Então, normalmente o bote é isso, ele vai, joga o veneno e sai. E aí espera morrer, e ela vai lá e come. Só que como na Ilha da Queimada tem muita ave, se ela fizer isso, morde e sai, e espera morrer, a ave pode voar, e aí ela pode não achar a ave. Então, normalmente ela faz isso e sai, mas o veneno dela é tão forte que morre na hora, morre muito mais rápido. Então não dá tempo de voar e aí ela pode comer ali mesmo. Vocês entenderam a ideia, né? Para predar a ave, é vantajoso ter um veneno mais forte. É isso que explica tudo. Então, olha só. Segundo a teoria de Darwin, um veneno 5 vezes mais letal para as aves foi uma característica, vamos lá, ó, selecionada pelo ambiente. Para Darwin, o ambiente seleciona, que tornou essas cobras tão diferentes de seus ancestrais que podem ser classificadas como uma nova espécie. Então, elas ficaram, depois que ela ocupou a ilha, teve uma separação em relação à jararaca do continente, e aí lá teve pressão seletiva que selecionou jararacas com veneno mais forte, né? Enquanto aqui no continente não aconteceu isso. Então elas foram se diferenciando, hoje são espécies diferentes. A primeira já está
perfeitinho. As outras vocês vão ver que não tem nada a ver, ó. Segundo a teoria de Darwin, originada por mutação e recombinação gênica, a gente nunca coloca a recombinação gênica e mutação na conta do Darwin, porque não tinha como ele saber disso, né? Só vai aparecer mutação e recombinação gênica quando falar da teoria sintética ou neodarwinismo, tudo bem? Mesmo assim eu vou continuar lendo, ó. Diferenciando-as de seus ancestrais, que possibilitou que elas sejam classificadas como nova espécie. Não foi mutação e recombinação genética só. Mutação e recombinação genética fez algumas aparecerem com o veneno mais forte, e aí isso selecionou, quer dizer, aquelas com veneno mais forte tiveram mais vantagens do que a com veneno mais fraco. E aí elas foram ficando maioria na população. Está incompleta a B também. Além disso, não tinha como ser do Darwin, porque Darwin não tinha como saber de mutação e recombinação genética na época dele. C. Adquirida por essas cobras em sua luta pela sobrevivência. Então isso foi adquirida pelas cobras, como se a necessidade de lutar pela sobrevivência fizesse elas ficarem mais fortes, né? Isso não é darwinista, essa ideia. Ó, desenvolvida para a escola pelo esforço contínuo durante a caça das aves, desculpa. O que faz essas cobras passarem a ser classificadas não é pelo esforço, isso é uso e desuso, isso é bem lamarquista. Então certinha A é a melhor de todas para Darwin. Então, de novo, aquela ideia da semelhança entre peixe e golfinho. Só que agora ele bota o pinguim, bota um tubarão e bota aqui um outro mamífero, né, marinho. Pode ser um lobo do mar, uma foca, um leão marinho, enfim, depende aí de umas características que o grau de detalhe não dá para perceber aqui. Se tem orelha, não tem, se tem cauda, não tem, se a barbatana tem dedos ou não tem, enfim, ó. As semelhanças de formato dos corpos dos membros locomotores dos animais representados decorrem do quê? Convergência adaptativa, ó. Da mutação que ocorre nos indivíduos em resposta às exigências adaptativas, pessoal. Isso é muito perigoso, tá dizendo que a exigência do ambiente faz aparecer mutação. E isso aí tá errado, seria um neolamarquismo. Seria botar mutação na conta do Lamarck ainda. B. Da ação da seleção natural, atuando sobre indivíduos em ambientes com as mesmas características, o que leva à convergência adaptativa. Aqui, lindeza, quando você lê, você já brilha o olho. Aqui está dizendo que é da ação da deriva genética, a gente não estudou a deriva genética, que permite a fixação de diferentes fenótipos em ambientes com diferentes características que levam à irradiação adaptativa. Isso também não tem nada a ver com deriva genética, né? Deriva genética é quando tem uma população muito pequena, e aí às vezes você muda a proporção das características ali só por desvio estatístico, sabe? Você tem uma população de seres humanos numa ilha, e aí você tem 2 deles que são indianos, assim, então 2 em 10, você tem 20%. Se eles forem nadar e se afogarem, você já perdeu ali, já não tem mais, foi de 20% para 0. E aí isso é evolução, porque você mudou a composição da população, mas não foi por seleção natural, foi só por uma deriva, uma flutuação genética. Tudo bem? Não precisa saber disso agora também, mas também não é difícil. Aqui, ó. Da mutação que ocorre casualmente em indivíduos que vivem em ambientes com as mesmas características que levam à irradiação adaptativa. Está dizendo que se você viver no mesmo ambiente que o outro, você vai ter a mesma mutação que o outro. E não faz sentido, não é assim. A mutação ela é aleatória, ela não depende dessas coisas, e aí, à medida que vai aparecendo uma coisa ou outra pela mutação, aí vai aumentando ou diminuindo a frequência daquilo na população. Da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa. Essa podia ser, mas fala em ambientes com diferentes características. Faltou um S, inclusive. Aqui, ó. E aí tá errado porque aqui é ambientes com a mesma característica, né? Vencer a resistência da água, essas coisas. 16. Sobre o pensamento evolutivo proposto por Darwin, é incorreto afirmar que... Então aqui é muito feio aqui, tanto no desenho quanto a mensagem é meio esquisita. Mas 2 tartarugas aqui, ou iguanas, não dá para saber direito, falando assim, ó, desde que aquele jovem Darwin esteve aqui, sua espécie certamente evoluiu, porque aí aparece alguém com uma máquina mais desenvolvida e tal. Não, para trabalhar essa ideia de se evolução é melhoria ou não é, evolução biológica não é. A evolução biológica não é progresso, não é melhoria. É só a descendência com mudanças, né? Aí, ó, escolha uma opção. De acordo com Darwin, você tem que escolher a opção incorreta. Ó, a pressão seletiva modifica os genes, de jeito nenhum. Não é assim que acontece e Darwin nem sabia de gene, né? As forças externas agem... então é a primeira. A gente estava escolhendo errado, o resto vai estar tudo certo. Ó. Forças externas agem sobre a variabilidade dos organismos, aí tá certo. O ambiente
ele pode pegar a variabilidade do organismo e dizer quem tem mais chance de sobreviver e quem tem menos, né? As características hereditárias favoráveis tornam-se mais comuns ao longo das gerações. Então, o que for favorável vai ficando mais frequente, vai ficando mais comum a cada geração. Muito boa. Seleção natural age no fenótipo e explica a especiação dos seres vivos. Isso, age sobre as características observáveis ali, e aí é o que explica a especiação, né? Uma espécie se transformar em mais de uma. Aí, ó, a seleção natural age sobre o... É isso mesmo? Em determinado ambiente, indivíduos mais adaptados sobrevivem e deixam mais descendentes. Por isso que fica mais comum. B, C, D e E, tá tudo certinho. 17. Nossa, isso é grande. E a gente tá já com pouco tempo, né? Tomara que dê pra gente ler tudo. Olha só, a tira de quadrinhos abaixo mostra de maneira espirituosa o aumento da acuidade auditiva em uma das duas figuras que ali aparecem. Em seguida, uma descrição de passos hipotéticos enumerados de 1 a 3 que tentam explicar a evolução do comprimento da orelha em coelho. Então tá aqui, amplificador e sistemas acústicos. E aí meio que ele pegou um extensor de orelha aqui, ó, a orelha dele ficou maior, né? Ele botou alguma coisa. E vamos ler agora as 3, ó. Em algum ponto do passado, os coelhos possuíam orelhas relativamente curtas. Com a sua sobrevivência dependia fortemente da capacidade de ouvir um predador que se aproximava, eles distendiam suas orelhas continuamente a fim de ouvir com o máximo de... Isso já é meio que uso e desuso, já é aquela surgimento pela necessidade. Isso é bem lamarquista, essa primeira frase. 2. A contínua distensão das orelhas afetou as células reprodutivas, né, com o resultado de que os coelhos vieram gradualmente a ter orelhas mais longas. Esses coelhos, por sua vez, distenderam suas orelhas e passaram aumento para os seus descendentes. Aquela ideia de que você pode transmitir o que é adquirido. Isso é bem lamarquista também. E, eventualmente, um ponto foi atingido no qual o comprimento de orelha era suficiente para possibilitar aos coelhos sobrevivência sem extensão ulterior. Nesse ponto, o comprimento das orelhas se estabilizou. Foi até onde a necessidade demandava e depois estabilizou. Isso é bem lamarquista. Aí, ó, a descrição está em desacordo com o conceito de seleção natural relativo à teoria proposta por Lamarck. Está em desacordo com o conceito de seleção natural. Isso tudo bem. Mas se seleção natural foi proposto por Lamarck, aí está errado. Lei do uso e desuso, não, está de acordo com a lei do uso e desuso. Então não é essa. O conceito de seleção natural, beleza. Então está em desacordo com o conceito de seleção natural relativo à teoria proposta por Darwin. Beleza. D. A lei do uso e desuso, não, está de acordo com a lei do uso e desuso, que é lamarquista. Beleza, né? Próximo, nossa, essa também é muito grande. Vamos lá. Ó. Um fóssil com apenas 11 centímetros de comprimento e 250 milhões de anos pode ajudar a explicar a origem evolutiva de diversos grupos animais, como dinossauros, pterossauros, que são répteis voadores, aves e jacarés. Um exemplar foi encontrado no município de São Francisco. Os resultados do grupo sobre o material foram publicados na Nature. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Então aquilo é só um contexto. O que interessa mesmo é marcar V ou F nessas questões aqui, nesses itens. De acordo com o darwinismo, as espécies são diferentes entre si devido ao processo de mutação. Não dá. Mutação e Darwin, ele não sabia disso, né? De acordo com o neodarwinismo, aí sim pode colocar a mutação, ó. Mutação é o principal fator evolutivo, visto que sempre ocorre para que os indivíduos se adaptem melhor ou não. A mutação ela é aleatória, né? Também fica errado. De acordo com a teoria sintética da evolução, que aqui a gente vai trabalhar como sinônimo de neodarwinismo, a seleção natural é apenas um dos mecanismos evolutivos conhecidos. Tá certo. Olha lá, deriva genética, que a gente não viu, mas que eu falei agora, mutação, recombinação, fluxo gênico são outros, podendo agir de forma a reduzir ou aumentar a variação genética. Essa tá perfeita. Além dos fósseis, órgãos vestigiais, embriologia comparada, semelhança na estrutura molecular de diversos organismos, homologia e analogia são evidências e provas da teoria da evolução. Então, elas são evidências e prova científica é nesse sentido, de dar evidência, de atestar alguma coisa. Certinho. A visão evolutiva explica que espécies semelhantes apresentam parentesco e originam-se de antepassados comuns. É isso. Quem é mais parente tem o ancestral comum mais recente. Beleza. Agora, ó, FFVVV, beleza. Acho que agora é espécie exótica e são 3 bem rapidinho. Vou tentar responder bem rápido. Ó. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta a melhor definição de espécie invasora. Espécie invasora é aquela ameaça à biodiversidade, uma das que a gente viu, né? Então, olha só, o que é uma espécie invasora? Espécie exótica que se multiplica de maneira descontrolada, levando a um desequilíbrio no ecossistema.
Certinho. Essa é a definição mesmo. É aquela que vem de algum outro lugar e causa algum desequilíbrio. Joia, né? O resto vai estar tudo errado. Três falam que são nativas. E aqui fala que impede a reprodução de outras espécies, não necessariamente. 20. As alternativas abaixo mostram uma série de problemas causados por espécies invasoras. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um problema causado por essas espécies. Então, aumento das espécies locais. Não, isso não é um problema da espécie invasora, normalmente ela leva a diminuição. Justamente porque tem aumento de doença, competição entre as espécies, extinção do local por causa da competição e desequilíbrio no ecossistema por causa da extinção. Ah, tá perfeita. E a última, olha aí, ó, sobre as espécies invasoras, marca a alternativa incorreta, é errada. O caramujo gigante africano é um exemplo de espécie invasora encontrada no Brasil, tá certo. Né? Aquele caramujão grandão, ele foi trazido, né? E aí, assim, é trazido voluntariamente ou involuntariamente. Às vezes acontece, por exemplo, de navio, vocês sabem, né, que o navio, ele sai de um lugar, e quando ele chega no outro, às vezes ele tem que, para ele estabilizar, ele tem água embaixo, água de lastro que chama. Quando chega em determinado lugar, ele tem que soltar aquela água. Então ele pega o organismo de um lugar e acaba levando para o outro, né? Tem organismos que chegaram aqui assim. Aqui, ó. As espécies invasoras são espécies nativas. Não, se ela fosse nativa, ela não era invasora. Essa já está errada. C. Espécies invasoras podem levar doenças para a nova área em que se estabelecem. Perfeito. Espécies invasoras podem competir com espécies locais por recursos. Pode. O homem pode introduzir espécies novas de maneira acidental. Pode. Não necessariamente é porque quis, né? Acho que tem mais uma, desculpa. Ó. Analise as alternativas abaixo e marca aquela que melhor explica a reprodução desgovernada de espécies invasoras. De novo, espécie exótica. As espécies invasoras apresentam grande taxa de reprodução em decorrência de uma maior disponibilidade de nutrientes nessas áreas do que nas áreas anteriormente habitadas. Não é por isso, não é porque tem mais comida. Tem uma alternativa melhor. Ó. As espécies invasoras apresentam grande taxa de reprodução por estar em seu habitat natural. Não, ela é invasora, ela não está no seu habitat natural. Né? Por isso que a primeira também está errada, né? Normalmente ela consegue se alimentar melhor no natural dela. Ela só se reproduz melhor no que não é o natural dela por causa do que mostra aqui na C. Ó. Espécies invasoras apresentam grande taxa de reprodução em decorrência geralmente da ausência de inimigos naturais. Ela não tem predador no lugar novo. E não tem também parasita nas novas áreas. Então, com isso, ela não tem quem controle ela. Né? Pode não ter um competidor também. Aí, ó, D. As espécies invasoras apresentam grande taxa de reprodução por estarem em áreas exóticas, que geralmente apresentam maior taxa de água e comida. Mesma coisa que A, está errado no mesmo tanto. As espécies invasoras apresentam grande taxa de reprodução pelo fato de estarem em um local novo, que não possui recursos necessários para o seu crescimento. Então, como é que ela se reproduz mais se não tem os recursos? Aí está bem errado. Aí a gente marca C, com isso a gente acabou. Pessoal, foi muito exercício para a gente tentar fazer de um jeito mais ou menos rápido. Mas aí tira a dúvida lá sempre que precisar. Tem, assim, essa última parte aqui, que foi a parte de biodiversidade, a gente falou de muito mais coisas do que de espécie exótica, né? Tem pegada ecológica, tem desenvolvimento sustentável, tem unidade de conservação. Então dá uma olhada geral na aula lá se você tiver tido dúvida, porque a espécie invasora foi só uma parte. Tudo bem? É isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.